foi. Bom, gente, quem não tiver cansado de ver entrevista, a gente tem mais uma entrevista. E essa entrevista é muito legal, porque eu estou aqui com o Paulo. Eu chamo ele de Paulo Amequinho. Ele é um grande amigo da universidade. Ele depois vai ter que explicar de onde que vem esse Amequinho, esse Ameco, na apresentação dele. E a gente é amigo em comum, a gente tem amigo em comum como o Douglas, o Fristan, o Marco Chad, o João Marcos. O Marco Chad e o Fristan já vieram aqui. O Douglas eu acho que vai ser mais difícil, mas uma hora a gente vai conseguir trazer o Douglas para falar alguma coisa aqui. Hoje a gente está aqui com o Paulo. Paulo, se apresenta aí, fala quem que você é. Então, grande Murilão. Pô, cara, eu vou te dizer que eu não lembro da né, quando a gente conversava lá na faculdade e tal, eu não lembro mais, cara. Me fugiu agora. Tu falou assim, eu fiquei pensando, caramba, o Maurílio sempre me chamava assim e eu me esqueci, me fugiu agora. Inclusive, por favor, me esclareça, que eu não lembro. Que eu não sei de onde é que veio esse Amequinho, esse Ameco, e aí um dia eu comecei a te chamar assim, de Paulo Amequinho. Vai ver que. Então é uma invenção minha. É invenção tua. Eu acho que veio do teu subconsciente e subiu. Caramba, eu sou Pra ótimo cabeça. para criar nomes. Cara, você estudou. É, Você estudou comigo na UFSC. A UFSC é uma das universidades mais renomadas do Brasil. Eu lembro assim que lá a gente tinha uma vida no campus que era muito interessante. As filas do RU, né, intermináveis, mas tirando essa parte, esse sofrimento, a gente tinha uma biblioteca universitária muito boa. A gente podia também sair para tomar uma gelada. A gente tomou uma gelada ali no meu escritório, quantas vezes? Inúmeras vezes, imagino. A gente também inúmeras vezes. teve vários momentos super legais assim no curso de computação. Sim. Assim, conta um pouco assim de como é que você decidiu fazer um curso de ciência da computação. O que foi esse negócio? Que história foi essa? De onde é Sim. que veio? Então, na época eu tava indeciso sobre qual curso fazer. E aí eu estava pensando, ou eu faço administração, que é basicamente o curso para quem não sabe o que quer fazer, ou eu fazia o que era biologia, eu estava pensando em fazer biologia, ou eu fazia computação, né? Eu olhei assim, na minha cabeça na época eu pensava, poxa, eu gosto de computador, eu gosto de sentar e entrar na internet e jogar jogos, então eu acho que eu vou me dar bem na área da computação. É, não é bem assim, né? A gente sabe que é É, completamente diferente. Mas enfim, aí eu peguei e meu primeiro vestibular eu tentei para sistemas da informação, só que eu não estudei muito e acabei não passando. uhum, Daí a segunda vez eu fiz, porque na época eu trabalhava também, aí era meio complicado. Aí o segundo vestibular eu fiz para ciências, aí eu passei, né, ciência da computação. Que como eu trabalhava, não que seja uma desculpa, mas eu trabalhava no Queires, né, uhum. como, Ah, no como Cage. vocês sabem. Aí eu trabalhava o horário comercial, né, das 8 às 5, acho que era, das 8 às 6, uma coisa assim. E de lá eu já saía, ia para o pré-vestibular e chegava em casa às 11 da noite e tal. Não tinha muito tempo para fazer os exercícios. Então eu acabava, né, fui fazendo assim, mas passei. Mas eu entrei completamente sem base nenhuma. Eu não tinha a menor noção do que eu queria fazer e coisas do tipo. Eu só achava assim, não, eu gosto de computador, então vou lá, vamos ver qual que é, né? Nossa, quando eu cheguei, entrei, a primeira Deu uma cortada, Paulo. Quando eu entrei, olha que você começou a falar, quando eu entrei, parte a primeira do parte. ensino médio. Hum, Na internet, deixa eu ver se não foi a minha. uhum, tá dando umas cortadas, assim. Sim. Mas vamos lá, tomara que esteja gravando. Enfim.
Eu entrei na UFSC e o primeiro semestre para mim foi medonho. Eu rodei em todas as matérias, porque Bom, matemática fazia muito tempo que eu havia me formado no ensino médio e aí eu parei os estudos. Eu fui trabalhar um monte de coisa. Trabalhei de montador de móveis, auxiliar de montador de móveis. Aí trabalhei no Queires, às vezes trabalha com pintura com meu pai. Enfim, fui fazendo o que tinha, né? Então eu mas fiquei sua alguns família não é anos. milionária? O pessoal não é rico assim? Não pagou seus estudos? O que aconteceu? Que negócio é esse? Isso parece que nem é Brasil? Pois é. Não, a É, gente era de. Meu pai era pintor, né? E a minha mãe era, como é mesmo, diarista, assim, né? Fazia às vezes alguns biquinhos e para alguma coisa assim, né? A nossa vida foi melhorar bem mais, assim, depois que meu pai conseguiu passar num concurso público para vigia, né? Da prefeitura de Florianópolis. Aí ele conseguiu ganhar um pouquinho melhor, mas no início foi bem complicado, assim. nossa, ele Ah, deve ser muito orgulhoso de ter um filho cientista da computação, né? Com formação em uma das maiores universidades do país, hoje trabalhando em um banco aí, o desenvolvedor. ah, Que eu eu ficaria muito feliz. orgulhoso. Exatamente. Bem, bem, espero que sim. Ah, daí foi isso. Continuando, né? Quando eu entrei, no primeiro semestre eu não fui bem, eu rodei em todas as matérias. E aí eu ia desistir do curso, né? Porque eu pensei, poxa, se eu rodei em todas as matérias é porque o curso é para mim, né? Mas não, eu fui insistindo. Eu não- Assim, talvez eu não devesse ter me forçado tanto no curso, sabe? Mas enfim, eu fui me insistindo e forçando e até que eu consegui me formar. Mas olha, para mim foi bastante suado, porque é, não, eu não tinha uma grande habilidade nessa área e com o tempo a gente vai, né, vai pegando o jeito e tudo mais. Hoje em dia eu acho que eu sou um pouquinho mais decente, mas naquela época, quando eu entrei no curso, nossa, eu apanhei muito. Apanhei o curso inteiro, assim. O que me fez aguentar o curso mesmo, e os professores do curso, né, que todo mundo conhece a fama dos professores do curso de Ciência da Computação, foi vocês, cara. Foi Maurílio, o Júlio, o Carran, o Rodrigo, o Marlon, o... enfim, cara, muita gente, sabe? Inclusive, a hora que tu puder trazer o Júlio aqui, hein? É Porque o verdade, Júlio é né? fera. O Júlio, ele é muito fera. O Júlio, assim, eu acho que um papo com o Júlio tem que ser uma coisa também sobre, enfim, a questão astronômica, né? De falar sobre astronomia, da gente falar um pouco também sobre essa coisa de colocar objetos fora da Terra e por aí vai. Eu acho que Sim. ele também tem, ele acho que tinha um canal, ele fazia algumas coisas. Eu lembro assim, quando a gente estava ainda na graduação, né, quando eu jamais pensaria em fazer alguma coisa do gênero, ele já fazia. E eu acho assim que ele é uma pessoa muito inteligente. O Júlio, eu tenho que pensar até as perguntas que eu vou fazer para mim não escorregar. Porque ele é uma pessoa tão inteligente que eu fico pensando que talvez se eu fizer uma pergunta muito idiota, ele vai olhar para mim e não vai me responder, talvez. E assim, com certeza. E depois, se você puder passar o contato dele, a gente coloca ele aqui. Uma coisa Sim. me chamava muito a atenção em ti, Paulo, é que você é humilde, você vem realmente de uma família humilde. E foi um grande equívoco da minha parte, na época que a gente estudava junto, eu achava assim, não existe branco pobre, não existe branco de origem humilde, não existe isso. E eu não sabia que existia. Então era um preconceito meu, e foi bem interessante que você foi a primeira pessoa lá na graduação que me mostrou que sim, existem pessoas que são brancas e que não realmente não vieram de uma família que tem estrutura. Isso é muito comum no sul do país. E Uhum. em São Paulo já não era Verdade. muito comum, né? Em São Paulo era, se você era branco, a probabilidade de você ter uma condição financeira classe média era mais tranquila, era normal. E aí, tipo, você realmente foi mostrando essas coisas para mim. E a gente teve essa amizade, essa coisa, por conta muito disso. E eu lembro, assim, de uma vez ter ido, acho que com. Não lembro se foi com o João Marcos, com quem que foi. Ah, foi acho que com o Bernardo, eu não lembro. A gente entrou por uma cancela lá no hospital, né, da UFSC, e foi passando, e entrando por uns
uns túneis, uns negócios esquisitos, cara. Eu falei, caralho, como que esse cara tá me levando? De repente, eu tô numa salinha, aí abre uma porta de vidro, coloca uma senha, sei lá, passa um PIN. Caralho, né, mano? E puf, abre a porta, tá quem lá? Tá você, né, e o João Marcos. E mais Mas, cara. Aí eu falei, caralho, o que vocês estão fazendo aqui? Aí na época ainda, acho que tava no TCC, que você tava, acho que, mexendo com essas coisas. isso. Aí vocês explicaram para mim, não, a gente trabalha com telemedicina, né, que é um grupo aqui de pesquisa. Aí falaram também do trabalho no SUS. E o João Marcos até contou um pouco da história, de como que é o trabalho dele na UFSC, de modo geral, né, dos vários projetos que ele trabalhou. Como é que foi sua participação nesse projeto aí de telemedicina? Não sei se é do professor Aldo, ou de quem que era a coordenação disso aí. Sim, a telemedicina era do professor Aldo, né? Uhum. E, cara, era bem legal. A telemedicina é acho que o João já explicou, né? Mas só dando uma pincelada mais por cima, é telemedicina e telesaúde que eles chamam, né? Que é um sistema para auxiliar médicos e profissionais da saúde, né, a darem diagnósticos e até fazerem consultas ou trocarem ideias com outros médicos via internet, né? Para não ter, porque antes havia muito deslocamento do pessoal que vinha lá do interior do país, do estado, desculpa, e vinha para a capital para poder às vezes pegar até um exame, coisa simples, sabe? Então, esse era o objetivo, evitar essa locomoção de pacientes, né? E ao mesmo tempo evitar a emissão de papéis, que era muito papel, né? Era às vezes uma tomografia ou algo mais complexo, aí vinha, era muito papel, ou, enfim, gerava muito gasto. Ups! E aí esse foi um dos objetivos, Uhum. evitar esses gastos, né? Com a área da saúde. Para quem não conhece a geopolítica de Santa Catarina é tipo um retângulo. Aqui, É, aqui tá Florianópolis, então o cara que tá aqui, se ele precisa de ir na capital, não é tipo que nem Brasília que tá no centro, ou Madrid que tá no centro, não, galera. É tipo, vai ter que percorrer o estado inteiro para resolver o seu exatamente. problema lá. Exatamente. E aí esse era o telemedicina, né? Aí trabalhei lá durante 4 anos, né? 4 anos e um trocadinho, uma coisa assim. E depois, quando eu saí do telemedicina, eu comecei a trabalhar para o HU em si, o Hospital Universitário em si, né? Aí Ah, eu comecei a desenvolver softwares lá dentro para auxiliar os profissionais, né, do hospital. uhum, Como até um exemplo que eu gosto de dar, é, lá no HU tem uma área lá que é o setor de esterilização, né? E eles não tinham nenhum software de controle do que eles esterilizavam e entregavam para os médicos. Que o setor de esterilização era basicamente isso, pegava vários equipamentos, esterilizavam, cada equipamento tem um processo e tudo mais, é algo bem complexo. Eles esterilizavam e entregavam para o médico, né? Ou não só para o médico, né? Para o enfermeiro, etc. E aí o que estava acontecendo? Às vezes equipamentos, e alguns equipamentos, apesar de serem pequenos, eram muito caros. Alguns tipos de câmera e tal. Equipamentos de 40 mil reais estavam sumindo, assim. O pessoal entregava para alguém, e aí esse alguém falou, não, eu já te devolvi, e ficava naquele, né? Não, eu te entreguei, tu não me devolveu, e assim vai. E aí era um software que eu iniciei lá, eu não cheguei a terminar porque eu acabei saindo antes, né? uhum. E eu iniciei lá e é um software muito importante para o pessoal, né, lá de dentro. Eu gosto desse exemplo, eu fiz vários outros softwares lá para dentro, mas esse é um exemplo que eu gosto de dar bem, porque ele mostra a importância, né, do software na vida da comunidade como um todo, né? Imagina, evitar a perda de uma câmera de 40 mil reais é algo bem Não, é significativo. fundamental, ainda mais pelo erário público, né? Pô, a gente vai lá, paga imposto para que Exatamente. as universidades funcionem, para que as pessoas tenham acesso à educação, para que para a infraestrutura do hospital poder atender, né, a essas demandas, a essas operações. Poxa, a gente quer que o equipamento não se perda, porque uma hora ou outra um cidadão precisa desse equipamento para poder, né, fazer uma cirurgia ou passar por algum processo clínico. Então, massa que esse trabalho, esse É trabalho legal.
é importante mesmo. Sim. Outra coisa, depois do hospital, você foi para onde? Aí depois do hospital eu acabei indo para o Cicobi, que é uma cooperativa de crédito, né? Sim. É bem próximo de um banco. Ele faz quase tudo que um banco faz. Faz, E aí eu comecei. Oi? faz TED, faz DOC, faz transferência interna, faz tudo, Faz. presta dinheiro. É, e aí eu comecei a trabalhar lá, né? Faz uns 6 meses. Acho que é isso, 6 meses. Uhum, E para mim foi uma diferença enorme, porque como eu sempre trabalhei sem nenhum padrão, assim, nunca houve um padrão. Então eu não precisava me preocupar com, por exemplo, padrões de projeto. uhum, Sei lá, é, são matérias, né, são padrões que tem na ciência da computação, sistema da informação, que te sugerem como tu direcionar o código para construir algum determinado solução, né? Aí eu outras coisas que eu também tinha visto, né? E está sendo um aprendizado enorme lá na Cicobi. O pessoal é bem legal. Eu estou fazendo softwares um pouco mais simples, né? Agora do início, para 6 meses, não estou há muito tempo. Então eu estou fazendo softwares um pouco mais simples, mas está sendo assim uma experiência de aprendizado muito grande mesmo. É bem legal. E voltando a um assunto que tu falou agora há pouco, né? Que tu falou que não conhecia muitos brancos que estavam, né, que eram da periferia ou que moravam perto da periferia. Cara, esse não é um pensamento que eu diria preconceituoso, porque na verdade assim, apesar de existirem, né, brancos em favelas e tudo mais, todo mundo que estuda história sabe que a história empurrou os negros ou pretos, né, que eu acho que é pretos pretos e a pardos forma no correta. Brasil, né? Isso. E aí empurrou esse pessoal para a periferia, sabe? Óbvio, não vou falar aqui de história, até porque eu não sou um perito na área, mas todo mundo que estuda história sabe como foi esse empurrão, entende? Desde a época da escravidão, né? Que eles foram largados no mundo praticamente e foram empurrados para a marginalidade e dentre outras coisas que os pretos sempre foram muito utilizados pelos brancos para os brancos sempre utilizaram os pretos como escada, né, para ascensão profissional, justamente para conseguir ter o poder que hoje em dia geralmente é concentrado em grandes famílias, né? Mas sim, há uma porcentagem, né, de brancos em periferias que são menor, claro, né, devido à história do nosso país e tudo mais, são menor, mas ainda assim há, né, acaba havendo também. Eu acho que foi isso, talvez, que me marcou bastante. E também, claro, né, a humildade que você tem, assim, como pessoa, também me aproximava de você dentro de um espaço em que nem sempre eu era bem-vindo, né? Então, dentro da É universidade verdade. era muito difícil, às vezes, alguns, assim, o acesso a alguns espaços, né? Eu lembro que a gente tinha um limite de nota, né? Que era, se você não tivesse notas acima de 6, você não podia entrar em alguns projetos de pesquisa, né? Aliás, isso era a média, desculpa. Não é a nota Isso. do... Bom, para você ter a média 6, você tem que tirar 6 em todas as disciplinas. Então, é a nota Sim. da disciplina. Mas, claro, você poderia ter tirado um 5 numa disciplina e, sei lá, tirar um 7 numa outra, então sua média ia ali ficar no 6. Uhum. E não era fácil, nem para mim, nem para o Paulo, não importava muito se era branco ou negro em alguns momentos, mas É. você tinha sempre uma dificuldade. E claro, ela é uma universidade que ela está muito vinculada com os italianos e com os alemães. Então, inclusive tem uma rixa ali, eu não vou falar como é que ela ocorre ou em que momentos que eu vi, mas eu vi em alguns momentos, sim, uma certa rixa entre italianos e alemães ali.
dentro do espaço da Caramba. universidade. E para mim é muito difícil, porque eu não sei muito diferenciar se o cara é alemão ou italiano. Não é assim, tipo, ele é alemão porque ele tem o cabelo ruivo. Não, tem gente que tem descendência alemã e ele não é, ele tem o cabelo negro. E assim, você não é nem italiano nem alemão, é meio Pois difícil. é. Aí eu ia te perguntar uma coisa, qual que é a sua descendência, origens de família, assim, é legal também saber essas coisas. Cara, eu não tenho certeza. Eu sou meio vira-lata, provavelmente. Aham. Mas o meu sobrenome é Rodrigues, né? Então, imagino que Rodrigues venha. É Rodrigues com S. Porque Rodrigues com Z eu acho que é meio ali perto do México, né? Não? Não sei, eu tô chutando. Ou talvez Espanha, ou coisa assim. Eu acho que eu tenho uma descendência portuguesa de fato, pelo Rodrigues com S, né? Entendi. Acho que é do pessoal que é português, mas também não tenho certeza. Eu nunca fui atrás para saber, falar a verdade. Se tem algo que eu não me importo muito é com esse fator de ancestralidade, sabe? Saber de quem que eu pertenci, saber em qual de qual família eu sou. Mas é Cara, eu não importante, sei isso. Não... Paulo. Sabe por quê? Por exemplo, no Brasil, eu não sei exatamente em que momento que ocorreu isso, mas com o fim da escravidão se queimou todos os documentos de qual era a origem dos primeiros, não vou usar a palavra aqui, escravos, mas enfim, eram pessoas que estavam sendo presas dentro de navios negreiros. E, inclusive, a viagem era muito longa e eles morriam aos montes até chegar no Brasil. Bom, essas pessoas, quando elas foram libertas, né, como você falou, bota aí no mundo e se vira, negão, é, Uhum. elas tiveram seus documentos queimados. Então, aliás, não os seus documentos, né, os documentos que diziam a origem dos navios negreiros. Uhum. Como você não tem isso, você não tem como dizer, eu sou do Congo, eu sou de Angola, eu sou de Bissau. É. E você perde. Então, muitas pessoas que queriam, inclusive, voltar às suas origens, não tinham, às suas origens, não, ao país da onde elas vieram, elas não tinham como voltar. E mesmo que elas voltassem, ainda ia ter um trabalho de encontrar qual foi a tribo, né? Qual é a raiz etimológica, sei lá, qual é a raiz da comunidade, e também não fala a mesma língua. É tipo o japonês que nasceu no Brasil e ele vai no Japão. Não vai rolar, velho. Não vai rolar. Pois é, pois Aí, é. então, esses pontos eu acho muito importante. Por exemplo, a minha família tem Carvalho de Santana. Uhum. Até onde eu sei, tem. Isso é família do pai, tá? O nome só do Uhum. pai. Pra variar, né, mano? Não tem o nome da mãe. Uhum. O nome da mãe é Pardinho É. de Souza. Então, tipo, os Uhum. caras tirou lá o nome da mãe e deixou só o nome do pai. Então, da família do meu pai é tipo a Soriana. Só que a parte Uhum. da família da minha mãe é meio tenso o negócio, não dá pra saber também não, velho. É tipo, os caras é dos Uhum. casal lá de Tupã, também vieram uns caras da Bahia, de Caculé na Bahia, outros são de Salinas, da terra da cachaça. Então eu não sabia assim, qual que é o rolê. No Pois máximo é. dá pra falar isso aí, entendeu? Mas é legal É. saber, mesmo assim. Eu tenho muita vontade de conhecer Caculé na Bahia, conhecer Salinas em Uhum. Minas Gerais. E, enfim, já Sim. conheço Tupã, Lucélia, Panorama, todas as cidadezinhas lá do interior, Oswaldo Cruz, né? Então, eu acho muito bacana toda essa coisa das origens que a gente tem, né? Tem que. Sim. Uma coisa que eu ia te falar. Agora que você está trabalhando em banco, e aí? Você está pensando em detecção de fraude, inteligência artificial para ver se o cara realmente tem dinheiro para poder pagar aquela conta que ele está querendo, o empréstimo que ele está pegando? Ou você não sabe se vai continuar nessa área dos bancos aí? Então, a princípio, eu vou tentar compreender melhor, né? Estou estudando para isso. É, a princípio, eu pretendo me manter nessa área, até para ver, até porque assim, como eu estou fazendo projetos mais simples, por exemplo, o último projeto que eu fiz foi um site para informar e mostrar quem está em teletrabalho ou não. Algo bem simples, um site bem tranquilo. Meio que de E vigilância. para eles terem um controle de quem está indo para teletrabalho, quem está continuando na empresa, né, e tudo mais. E aí sim, eu incrementei os sistemas com os gráficos e tudo mais, né, que eles queriam. E então foi algo
foi algo bem tranquilo de fazer. Mas eu sei que lá dentro tem uma equipe de estudo estratégico que mexe com data mining pesado, com data warehouse, tudo para identificar padrões de direção, né? É, para onde está indo o sistema financeiro do país para o Sicoob poder acompanhar, né? Então, essa é uma área legal. Essa é uma área legal. Quem sabe, né, futuramente, se eles deixarem eu entrar nela, essa é uma área que eu acho interessante. E de IA, parte de IA, eu ainda não ouvi falar lá, não. Mas é bem provável que tenha, porque lá o setor de informática é grandinho até. Dá uma explorada nisso aí. Agora, as bibliotecas em Python, Pandas, depois até a gente pode fazer um junto. Posso te mostrar lá um de detecção de fraudes que eu vi que um cara faz. É muito legal, assim, todo o processo de construir, né, de pegar, assim, o cara fez uma transação, né? Tudo bem. Porque, basicamente, vou até mostrar aqui, fazer tipo um desenho. O que os caras me ensinaram, né? Eles ensinaram que tipo, sei lá, você tem uma função, tipo, que nem essa aqui, ó. Sei lá, tem uma função assim. Né? Sim. Função qualquer. Beleza? Aí, o que acontece? O que essa função representa? Ela representa lá a quantidade de transações ou as coisas que acontecem. Se você pegar as várias variáveis, aí o que você tem? Você tem um conjunto de entradas. A pessoa fez uma operação tarde da noite, de 20 mil reais, do nada, ele quis fazer esse saque num caixa eletrônico, ou sei lá, quis passar o cartão para comprar 20 mil reais em boneca. Mano, daí tá meio outlier, saca? Tá meio fora da reta esse ponto aí. Então, quando você encontra um ponto desse, ele foge da função padrão. E aí você consegue, com, às vezes, uma lógica muito simples, resolver problemas que você tem duas categorias, fraude ou não fraude. Se for fraude, é um ponto muito fora dessa reta. Se ele realmente for não fraudulento, for uma operação válida, uma transação que é válida, ele vai estar dentro dessa reta, se ela fosse linear, ou dessa curva, né? E você consegue realmente dizer com uma probabilidade alta, às vezes 80% de probabilidade de acerto, que é uma fraude ou não. É bacana, cara. Bacana. Então vale a pena. O que mais que eu posso... Sim, geralmente fraude transações financeiras suspeitas, geralmente elas não são feitas via banco, assim, né? Elas são feitas via dinheiro físico, né? A pessoa saca dinheiro ou saca de vários locais, né? Não saca de um local específico, saca de vários locais ou várias pessoas dão dinheiro para aquela única e aí aquela concentra e compra alguma coisa, sabe? Tipo 40 mil em chocolate da Companhac, por exemplo, como teve um tempo atrás. Isso é suspeito, é suspeito. Aí cabe investigação e tudo mais. Então, esse tipo de coisa acontece, mas dificilmente eles fazem esse tipo de transação via banco mesmo, sabe? Diretamente, vou transferir 40 mil para o cara, porque aí fica registrado, né? Exato. Mas teve... Eu vejo... Mas não é uma ideia, não. Eu tive acesso a uma base de dados de uma empresa que eu não posso revelar, mas realmente eu vi ali que tinha estabelecimentos, né, em determinadas localidades que tinha transação que era absurda. Nitidamente. Você não precisava nem de inteligência artificial para prever aquilo. Só que com a inteligência artificial você tem a possibilidade de construir um histórico, né? Você pega tipo, todas as transações que foram feitas durante, por exemplo, sei lá, um ano ou um determinado mês, por exemplo, o mesmo mês, sei lá, da Páscoa no ano passado. Eu nem sei qual é a Páscoa. A gente pegar esse mesmo mês e comparar com o mês atual e você utilizar aquilo para você conseguir entender, ou até mesmo quando o cara faz a transação, você vê se ela está dentro dos padrões para aquele mês, é muito legal. É mais ou menos a ideia. Bom, a gente já falou de hospital, já falamos de telemedicina, já falamos de banco, já falamos da UFSC, já falamos da sua apresentação. Agora nos resta bater papo
à vontade. Vamos bater papo. Uma das coisas que a gente É, gostava muito de fazer era tomar cerveja, né, cara? A gente tomava uma sim, gelada, era maravilhoso. Era maravilhoso. que Cara, Oi? era demais essa época. Sim. Cara, eu sinto muita saudade dessa época, né, de faculdade, que a gente não ganhava praticamente nada. Geralmente era a bolsa que a gente tinha, eram os 500 conto lá da bolsa, que Uhum. a gente gastava a maior parte com a grana do ônibus e tudo mais, mas sempre sobrava uns 100 continho que a gente chamava os amigos para tomar uma cerveja, para jogar conversa fora. Inclusive, eu mesmo, várias vezes o pessoal me emprestava dinheiro para pagar depois, porque eu vivia sempre quebrado. E aí era muito legal, cara, muito legal, porque a turma que a gente encontrou na UFSC, dificilmente alguém encontra. Eu tenho um amigo meu, Bruno, ele começou sistemas da informação e ele não se adaptou com o pessoal do curso. Ele não dá, porque Isso é tu tem que estranho. achar tu tem que achar a tua turma, sabe? E o pessoal da computação, óbvio que não são todas as pessoas, né? Mas o pessoal da computação, eles são um pessoal um pouco mais fechado, uma grande parte, né? É um pessoal um pouco mais fechado, mais contido Uhum. e Você lembra do isso Thiago Royer? dificulta, né? Não, qual o nome? Thiago Royer. Ah, eu lembro desse cara. Eu não era amigo dele, mas eu lembro dele. Esse cara, ele era muito inteligente. Ele se degladiava com os professores lá e tudo mais, entrava nos debates lá sobre a área da computação, só que uma pessoa extremamente fechada, assim. Eu nunca consegui nem ter abertura com ele para uma conversa, por exemplo. É, Eu E não é conversei, incomum, sabe? eu conversei com ele. Conseguisse conversar com ele? Sim, a gente teve uma conversa quando o U estava fechado. Aí a gente foi caminhando e antes de sair para caminhar, eu olhei para a cara dele e falei assim: quer ir caminhando com a gente para ir lá pro U para comer? Aí ele olhou, beleza, e veio caminhando. E a gente conversando, eu conversei com ele porque ele utilizava eu não lembro, um desses negócios de versionamento antigo. Lembra dos trunks e dessas paradas? SVN. Ah, Ele usava sim. SVN para versionamento de SVN. código. Aí eu Nossa, falei velho. assim para ele, por que você não usa Git? Uhum. Aí ele começou a dar os argumentos, mas Git é bom, não sei o quê, e todos os argumentos dele eram muito bons. Aí eu olhei assim, Sim. pra cara dele, né, velho, e comecei a falar, olha, meus argumentos. Eu falei assim, olha, eu uso o Git é muito bom, o Linus Torvalds que fez, ele parece que fez um trabalho muito bom na parte de merge do código, né? Ele utilizou lá um tal de delta, blá blá blá. E aí eu não sabia explicar muito bem, porque pô, eu nunca peguei o código do Git e abri para ver como é que o Linus Torvalds resolveu, qual foi o pattern que ele utilizou para fazer um merge dos branches ou para qualquer coisa do gênero. Eu uso e me funciona super bem. Nunca pensei em fazer nada com Git, por isso não fui lá olhar como é que funciona cada hook Sim. do sistema ou o código. E aí eu não sabia, Uhum. principalmente porque na época eu estava na graduação e agora eu também não sei. Aí eu fui, comecei a conversar com o cara, aí de repente eu olhei assim pra cara dele e falei assim, olha, cara, sinceramente, Git resolve todos os meus problemas, funciona comigo. Eu sinceramente estou dizendo para você que é uma solução muito boa e eu acho que você está perdendo tempo de não utilizar ele. Eu não vou querer te evangelizar para utilizar o Git, mas Uhum. se quiser, pega um dia, você é um cara inteligente, vai demorar 10 minutos para você olhar 4, 5 comandos que vão resolver muitos dos seus problemas. Eu uso e me resolve os meus problemas. Verdade. Ele olhou e falou assim: beleza, então tá bom, eu vou testar. Então, assim, aquele momento para mim foi tipo: nem sempre é a inteligência que ganha uma discussão. Às vezes você conversa Ah, sim. com uma pessoa, às vezes não é uma questão de super inteligente, você tem que ser, não, você também tem que saber defender os seus pontos, né? E foi muito bom Sim. para mim. Hoje, Não, sim, sim. Não, eu só ia falar que é sempre bom separar o conhecimento técnico com a habilidade de persuasão, sabe? E até com o ato de tu ser humano, sabe? Então, assim, tem professores que tu conhece, todo mundo sabe quem é, uhum,
é indiscutível a habilidade técnica deles. São pessoas sensacionais na área deles. Muito bem. Professores com pós-doutorado, etc, etc, etc. Como ser humano, já são outros 500. Já são pessoas complicadas. São pessoas que a realidade de vida deles não compreende a realidade de vida de outras pessoas. Então, Parece assim, que eles você tá não têm a falando do menor poder. presidente. Oi? Parece até que você está falando do presidente. Mas talvez se confunda um pouco a mentalidade do presidente com alguns professores da UFSC, né? Então, assim, são pessoas que eles não vivenciaram a dificuldade, às vezes, de tu conseguir se escalar e fazer força para conseguir chegar em locais que algumas pessoas têm um acesso muito mais fácil. A diferença de tu subir uma escada e tu escalar um penhasco para chegar no mesmo lugar. Então, esse pessoal não tem essa noção. Então, quando eu entrei no curso, por exemplo, até voltando ao assunto, né? Quando eu entrei no curso, eu tinha uma dificuldade enorme. Só que os professores, não todos, obviamente, alguns professores, eles não te dão a tranquilidade de chegar e conversar com eles. Professor, eu não sei lá, eu não sei fazer essa derivada. Porque Uhum. algumas pessoas já vêm com derivada, já aprendem derivada no ensino médio. Como foi o caso de uma colega nossa até, é, não sei se tu lembra dela, Mariana Tuma. Ela falou para mim, né, que ela havia aprendido derivada no colégio militar, se eu não me engano. E assim, eu nunca vi derivada, eu vi na faculdade, sabe? Então assim, ó, eu não tinha tranquilidade de perguntar para o professor por que acontecia a derivada, porque eles explicavam, eles falavam assim, ó, colocavam o cálculo, falavam assim, a derivada é isso aqui, mas eu não sabia para que servia, eu não sabia a aplicação, eu não sabia o que significava a derivada. Hoje em dia eu sei, mas eu não tinha tranquilidade de chegar para o professor e falar assim, professor, me explica, por favor, que eu não estou entendendo. Porque meu medo era eu tomar um esporro enorme em sala de aula, ou até depois da aula, até na sala de aula do professor, ele falar assim, cara, eu te expliquei em sala de aula, tu é burro. Eu tinha medo disso acontecer comigo. Então eu não tinha tranquilidade de chegar e perguntar isso para boa parte dos professores da UFSC, porque em sala de aula o comportamento deles é diferente. É um comportamento até às vezes agressivo, na forma de falar, na forma de dizer o quanto o aluno tem que aprender o que eles estão fazendo. Parece que sempre é culpa tua. Eles nunca estão errados. Por mais que 80% da turma rode, quase todos os semestres, parece que eles nunca estão errados. A culpa é sempre do aluno. Então, assim, Eu até diria que eles não estão errados, Paulo. A tensão ali é que a gente tem uma sociedade que ela, acho que a questão educacional, ela está muito aquém da universidade pública no Brasil. E eles não querem baixar o nível por conta da sociedade não dar conta e está colocando esses estudantes lá. Eu acho que eles são eles não querem e ao mesmo tempo estão deixando de ajudar ou contribuir para a sociedade resolver um problema. Porque a gente nem está falando de 100% da população brasileira dentro da universidade, ou de uhum, 70%. A gente está falando de, sei lá, 3%. Deve ter o quê? é A gente faz parte de uma população uma minúscula. minoria. Não chega a É, 10% da população que passou por universidades públicas e privadas. sim. E a gente não Mas assim, consegue resolver. tá. Mas assim, só complementando o que eu estava falando, eu não estou isentando. Por exemplo, eu não fui um bom aluno. Eu fui um péssimo aluno. Eu não estudava direito, tudo mais, não achava o meu ritmo. Então, eu não falo nem por mim. Eu falo por pessoas que eram muito boas na área, que simplesmente rodavam nas matérias porque não entendiam o professor. E eles se recusam a entender que a didática deles não estava boa, não estava decente, sabe? Não que o aluno não vá ter culpa. Claro, o aluno tem pessoa que procrastina e tudo mais, tem esses problemas. Mas eu vou até dar um exemplo. Por exemplo, o professor de cálculo numérico, Sérgio Peters. Cara, eu quando comecei, a primeira vez que eu fiz a matéria com ele, eu fiquei um pouco com o pé atrás. No início, né? Bem no iníciozinho da matéria. Depois eu fui vendo que ele era uma pessoa amigável, uma pessoa tranquila. Nossa, eu rodei na disciplina dele, mas depois que eu consegui chegar
e falar para ele, professor, estou com dificuldade em algo básico que tu ensinou lá no início. E eu não entendi no livro, eu li o livro e não entendi, eu preciso que alguém me explique isso. Ele chegou, sentou comigo, mas numa calma, numa tranquilidade. Depois eu passei na disciplina dele, eu pensei assim, nossa, não tem nada de difícil nisso aqui. Eu que me colocava uma barreira de não perguntar, às vezes com medo, às vezes eu não entendia por mim mesmo. Então, é essa tranquilidade que eu digo que os professores da UFSC não passam. Alguns, né? Alguns professores da UFSC. E não que eles sejam pessoas más ou que queiram prejudicar os alunos. Eu acho que o grande problema dos professores que tem essa didática complicada é que eles não têm a paciência, talvez pela grande quantidade de conhecimento que eles tenham, eles não têm a paciência de sentar e explicar algo muito básico para o aluno. Essa é a impressão que passa, pelo menos, né? Então, por mais que às vezes tu leia em livros, às vezes não entra na tua cabeça, acontece. Aí tu vai perguntar, vai perguntar com receio, né? Então, assim, a Mas assim, sensação... ó, Ah, sim. mas assim, só finalizando, às vezes também pode ser um problema meu. Às vezes eu que errei e não insisti, não forçar o professor a me ensinar aquilo que eu queria, né? Forçar no sentido de ir lá e confrontar. Às vezes foi um erro meu também, pode ser. Eu diria que tem responsabilidade de ambas as partes. Vai ter responsabilidade do Uhum. professor? Tá, eu acabei de dizer que não, né? Que o professor tá certo. Eles estão certos em exigir e manter e tentar manter uma universidade de alto nível, sim. Às vezes, se o cara não está preparado para fazer uma ciência da computação, ele ir para fazer um colégio técnico, eu não vejo problema algum de alguém fazer um técnico e entrar na indústria de software e trabalhar e tudo isso. Ou até mesmo de Uhum. aprender a programar por conta própria, ou no Udemy, ou em qualquer ferramenta online. A questão é que, uma vez que muitas pessoas têm esse desejo de entrar na universidade, as escolas públicas, as escolas privadas deveriam preparar, as escolas privadas também deveriam preparar melhor os estudantes para que eles conseguissem entrar dentro da universidade pública sabendo pelo menos o limite. Eu Uhum. sabia limite quando eu entrei? Não. Por isso eu rodei. Rodei bonito, só me fudia em vários momentos do meu curso. Eu aprendi, pô, cara, olha, eu vou falar para você, eu aprendi uma porrada de coisa, mas eu não aprendi tudo. Porque o que eu aprendi é Uhum. que eu preciso de me lembrar dos conceitos, dos termos-chave. Tipo, imagina, eu tenho que Uhum. ordenar. Bom, eu vou lá olhar o que é o Bubble Sort, vou ver se ele cabe para o problema que eu preciso de resolver. Maurílio, explica o Bubble Sort. Não vai rolar. Eu não vou explicar o Bubble Sort, Sim. desculpa. Maurílio, faz o limite aqui para mim. Não vou explicar, eu não tenho condição de fazer isso. Maurílio, faz Sim. para mim como é que o Alan Turing resolveu o problema da computabilidade. Meu, não rola, cara. Precisa de um Sim, sim. livro para resolver. Maurílio, mostra para mim como é que é um pipeline de um RISC. Cara, eu sei falar o que Ah, você em teoria o que é, mas eu não consigo o que explicar hoje. Eu preciso de olhar num livro. exatamente. Então, a gente Aham. sabe, a gente tem uma carga muito legal de conhecimentos, mas é isso que o estudante tem que sair. Ele tem que entender, olha, Uhum. isso aqui resolve tal problema. Então, você precisa de entender como ele resolve o problema para poder implementar. Mas você primeiro precisa de ter um índice na sua cabeça, uma lista de todas as Uhum. possibilidades que você pode utilizar para resolver problemas computacionais. É só isso. Sim. Aí, É, se então, você não entendeu agora, aprende depois, cara. claro. Então, é justamente esse o ponto. A pessoa, por exemplo, assim, ó, eu, eu sei bastante, por exemplo, Bubble Sort. Eu conheço, eu sei como ele funciona. Óbvio. Me descreva Bubble Sort. Eu consegui, às vezes meio capenga, mas consigo. Mas assim, ó, o grande problema não é tu saber o Bubble Sort. O problema é tu não saber aplicar, onde aplicar, qual o momento de aplicar. E eu acho que o grande problema, às vezes, do ensino é porque é só o professor falando um monte de coisa para ti, em velocidade alta, porque eles têm que passar a matéria, né? Eles têm que dar a ementa do curso. É Eles vão vizinho falando, vão falando, do vão Oxi. falando. Aí, tipo, a base que tu precisa, justamente para te ter as sacadas, tu acaba não tendo, porque eles passam muito rápido. E aí o que que acontece? Tu chega, o professor, vou até dar um exemplo, da disciplina de Sistemas Operacionais 2, o professor vai lá na frente, que é o Guto, né, conhecido, né?
Uhum. Ele vai lá, ele explica e tudo mais. Só que o nível da disciplina, por exemplo, metaprogramação em C++, não é algo trivial. É um pouco complexo, né? E nas disciplinas anteriores, tu não tem uma base forte para do nada começar a programar em metaprogramação. Eu estou dando um exemplo um pouco mais simples, ele fala de coisas muito mais complexas. Por exemplo, o trabalho que a gente precisou fazer para finalizar a matéria, a gente tinha que pegar o sistema operacional, que foi um sistema operacional que o EPOS, né, que o próprio professor desenvolveu, o professor e a equipe, né, os alunos e tudo mais, pegar o EPOS e transformar, porque ele funcionava em um único processador, e transformar o EPOS em um sistema operacional multicore da ARM, da, da, da arquitetura ARM. Então, a gente precisa. Só que a base anterior no curso não te dá o alicerce necessário para ti assim, ó, facilmente saber onde que tu tem que procurar as coisas. Essa é a grande sacada. Ou facilmente saber que tu precisa usar a técnica tal para resolver tal problema. Esse é o ponto-chave. Porque aí tu vai chegar na disciplina, eu apanhei pra caramba. O meu parceiro na disciplina me ensinou muita coisa. Ele sentava comigo, cara, não estás entendendo? Vem aqui que eu te ensino. Aí ele chegava e me ensinava, eu, caramba, óbvio. Aí a partir daqui a gente consegue fazer tal coisa. E assim a gente ia conversando e eu fui aprendendo. Então, o que falta às vezes no ensino, não só na Universidade Federal, mas às vezes no ensino básico e médio do nosso país, né, creio eu, é justamente assim, ó, não adianta tu jogar conteúdo para a pessoa. Tu tem que fazer com que a pessoa chegue à conclusão daquele de determinada área, sabe? Uma soma. Ah, 2 mais 2 é quanto? Não é simplesmente dizer que é 4. Tem que dizer por que é 4. Ou fazer a pessoa chegar à conclusão do porquê é 4. Então, eu acho que esse é um ponto necessário até para o nosso país poder sair e avançar tecnologicamente, que a tecnologia é um fator essencial para os países hoje em dia, né? A gente precisa muito desse tipo de ensino, sabe? Um ensino que te ajude a pesquisar, que te force a pesquisar desde pequeno. Então, eu acho que é um problema que, que a universidade acaba não vendo e achando que a pessoa já é assim. E aí chega lá, por exemplo, eu não tinha a, a habilidade, não tinha habilidade e nunca precisei pesquisar de fato, abrir um livro e ler um capítulo inteiro de algo técnico. Então, assim, ó, até a minha cabeça conseguir filtrar algumas partes daquele texto técnico, eu li umas 3 vezes. Então, eu imagino que esse é um problema que é estrutural, na verdade, né? Já vem da base para cima. Eu também, Enfim, eu tive uma tensão muito grande com o professor Augusto, e foi durante uma aula, assim, inclusive os outros estudantes ficaram, assim, numa situação frágil, né, principalmente porque virou um pega para capar, assim, eu comecei a falar alto, né, eu, assim, ofendi ele bastante, né, falei que ele não tinha, enfim, na hora do nervoso você fala cada coisa, né, cara, aí eu disse que ele não tinha que ele não tinha didática. de didática. Ele não tem didática, tá? A didática dele é preocupante porque ele não leva em consideração disciplinas passadas. Então ele acaba pegando pesado em algo que não deveria. Exatamente Enfim, isso que você, quando você falou isso, assim, afirma, só que comigo era mais uma questão de sensação, eu sentia a falta de didática, eu senti isso na pele. E assim, eu tinha muitos sim, problemas, sempre tive muitos problemas, né? Você lembra? Eu tinha filho, eu sim, era sim. casado, tinha que pegar o ônibus todo dia, de lá do Campeche, pegava 2 horas. É engraçado, o Campeche até a UFSC dá 15 minutos se pá de carro. Mas é engraçado, do trânsito, né, na época, que tinha um Hum. engarrafamento ali. Agora eu não sei se tinha, agora, acho que tem 3 vias, deve ter dado uma melhorada. Então, assim, foi muito difícil para mim, e eu vi, assim, várias situações, né? Eu também teve uma situação que eu cheguei atrasado, eu lembro que eu estava fazendo um Uhum. Gitzel, e o Gitzel, pô, isso é a hora de chegar. Aí eu fiquei, pô, você já pegou o ônibus nessa cidade, né? Assim, a sensação que eu tinha era de
um professor que não estava entendendo quem era o estudante que estava lá na cadeira. Quem eram essas Uhum. pessoas, como era difícil para a gente. Só que ao mesmo tempo eu falava Sim. assim, os caras estão puxando a gente, né? Depois, claro, no momento, para mim, era tipo, mano, matem todos. Mas Uhum. hoje em dia eu tenho aquela visão de, os caras queriam que a gente desse o nosso melhor. Claro, tem muitas maneiras de Uhum. você fazer com que as pessoas deem o melhor delas, Exatamente. e de uma maneira que seja mais pedagógica. Eu lembro que o Olinto, por exemplo, eu reprovei com o Olinto 3 vezes. O Guto, eu não reprovei, eu passei. Eu imagino que você também. Uhum. Então, assim, Não, eu reprovei. reprovou? Uhum. Eu acabei passando porque eu tive uma ideia lá no meio da história, eu voltei a falar nas aulas, eu parei de falar nas aulas depois desse incidente. E aí, depois, Sim. ele falou assim, eu tenho um sonho que é de fazer o Epos rodar, o Epos ser construído, na verdade, uma solução para o Epos, com todos os estudantes da disciplina, todos, Uhum. um grupo só. Aí eu falei assim, Sim. eu sei falar muito bem com as pessoas, cara. Eu consigo fazer as pessoas trabalharem junto comigo e a gente construir um grupo. Eu conheço todo mundo aqui, eu sei que esse. E comecei a falar isso para ele na aula. Aí o pessoal Uhum. concordou comigo. Porque eu estava numa situação tão Sim. delicada que a minha reprovação ia ser. Estava meio certa, assim, né? Era só Uhum. questão de tempo. O semestre acabando, eu estava Uhum. reprovado. Aí a gente foi para esse processo, a gente se reuniu no lab, foi muito legal, a gente filmava, fazia todo o trabalho, a gente se juntava. Eu acho que poucas pessoas rodaram daquele grupo, viu? Eu e o João Sim. Marcos, por exemplo, a gente passou por 2 processos com o grupo. O primeiro processo a gente Uhum. não passou, no segundo Uhum. a gente conseguiu passar. A minha avó me ligando. Só... é. Ó, eu vou. Não, se precisar atender aí, só queria fazer uma breve ressalva sobre o Guto. Ele é um cara tecnicamente acurado, sabe? Ele é um professor muito fera na área dele. E dá para ver que ele se esforça muito para tentar atender e para tentar ensinar os alunos. Uhum. O problema é que talvez não necessariamente seja um problema só dele, é um problema do curso como um todo. Como eu falei, a base não está construída antes para ele cobrar aquilo que ele cobra de uma maneira leviana. Não leviana, assim, de uma maneira tranquila, como ele cobra, sabe? Ele cobra como se tu já soubesse inúmeros pontos complexos da matéria dele. Uhum. Então, na última vez que eu fiz a disciplina, ele fez questão de fazer uns trabalhinhos e tal para ensinar isso para a gente. Isso foi muito bom, me ajudou bastante, me ajudou bastante. Então, acho que ele compreendeu essa necessidade dos alunos. E eu vejo que ele se esforça para tentar melhorar, pelo menos é a impressão que ele passou para mim, né, Sim, na ele última se disciplina. esforça, sabe por quê, Paulo? Porque assim, ele podia ter me reprovado. Só Uhum. por ser cuzão e ter desacatado ali ele e ter criado uma situação dentro de sala de aula que foi chato para ele, foi chato para mim. Eu perdi realmente as estribeiras aquele dia. Só Sim. que ele deu uma oportunidade. Vai. Depois de Uhum. toda a merda que deu, ele podia ter sido Sim. ter mais ego e simplesmente me reprovar. Uhum. Mas não foi isso que ele fez. Sim. Ele deu a oportunidade da gente mostrar o nosso melhor. Eu estava muito Sim. aéreo, eu estava com trabalho, eu estava com um monte de coisas, muito preocupado com outras coisas. Isso foi um dos maiores Uhum. motivos que me levou a ir mal nessa disciplina. Quem segurou o grupo nas costas foi o Douglas, e de fato o Douglas é uma Uhum. pessoa muito especial, muito inteligente, mas Sim. não é isso que se espera de alguém que está se desenvolvendo. Então a gente teve que correr atrás da bola no restante do jogo, eu e o João Marcos Sim. principalmente. Sim. O João Marcos estava indo muito bem. Eu digo que o João Marcos estava para mediano, eu estava para baixo, e o Douglas estava para lá da disciplina. Então, eu acho assim, todo mundo ia se formar muito bem se todo mundo tivesse no mesmo nível, por exemplo, do João Marcos. Mas não foi isso que aconteceu. E Uhum. eu era o ponto ruim do grupo. Tanto que ele me separou do grupo inicialmente, e Uhum. depois, na próxima apresentação, eu apresentei a mesma coisa, porque a gente estudou junto, aí ele disse para refazer o grupo. Beleza. Então a gente fez Uhum. todo esse processo. No final, cara, a gente passou, a maioria da turma passou. Ele disse que a gente foi a Uhum. melhor turma da década e deu um churrasco pra gente. Ô, louco. Cerveja, churrascão bom mesmo. E todo mundo, ele falou assim: eu fico muito feliz de vocês estarem aprovados, uns melhores,
uns bem e outros mais ou menos, mas todos aprovados. Então, assim, Sim. de certa maneira, eu fiquei contente, né? Eu dei risada quando ele falou isso aí na hora, assim, na frente de todo mundo, porque, assim, é óbvio que ele estava falando desse incidente, mas foi muito bacana. A gente nunca mais voltou a se falar. Uma pessoa que pra mim me marcou muito e que também me causou muito pain, vamos dizer assim, uma certa dor em alguns momentos, foi o Olinto. Mas o Olinto, eu acho Sim. que em momento algum teve interesse de me causar qualquer coisa. Ele só não sabia mesmo a minha situação, e ele não, eu nunca sentei e falei com ele, que é aquilo que você estava falando. É preciso falar com os professores. Eu acho que para quem ouvir essa nossa conversa, se você é jovem, está entrando na universidade, pergunta, filho da puta. Fala com o professor. Vê o que ele tá falando. Se o cara falar, meu, isso aqui é matemática discreta, pergunta para ele o que é discreta, você não sabe, velho. Vai lá e fala Exatamente. pro cara. Não Sabe qual é o faça. problema? Isso. Então, esse é o problema da tranquilidade que eu te disse. Se tu tá com um professor tranquilo, como foi o Batista de Circuitos e Técnicas Digitais, o Sérgio Peters de Cálculo Numérico, tu chega e tu pergunta assim, professor, o que é cálculo numérico? Ele não vai te dar um esporro e te humilhar na frente da turma toda. Acontece que alguns professores ali da UFSC, eles parecem que esperam, parece que eles estão esperando alguém perguntar isso, ou parece que eles não explicam, porque a impressão que eles passam é essa, parece que eles não explicam exatamente o ponto-chave de alguma coisa, óbvio, eles não explicam isso para que tu tenha a sacada, né? Para que tu tenha para que tu entenda por você mesmo, né? E isso aí eu acho ok. Só que se o aluno pergunta para o professor, ao invés de ele falar assim, não, isso aí, em casa tu senta, dá uma estudadinha para ver se tu entende. Não, ele pega e desce o cacete no aluno na frente de todo mundo, na sala de aula. Cara, quando que tu vai perguntar de novo? Me diz a tranquilidade que tu tem para perguntar de novo. Eu sei que tem aluno chato, eu sei, mas não é a maioria. Não é a maioria, definitivamente não é. Então, essa é a minha crítica a esses professores. Eles não sabem lidar com a parte humana deles, e aí eles acabam destruindo o aluno na frente da turma, e depois eles falam assim em sala de aula como se nada fosse nada. Vocês não me procuraram na minha sala, não sei o quê. Ué, mas eu vou te procurar na tua sala para quê? Para te dar um esporro em mim? É claro que não, né? Ninguém quer tomar esporro. Tá certo que tem aluno que é problemático, mas é como eu falei, é a minoria. A minoria. Sabe por que eu falo isso? Porque eu conheci pessoas geniais, os caras fera, que já trabalhavam em empresa top, empresa da hora, e faziam sistemas sensacionais. Os caras se ferraram nas matérias só por causa disso, por não ter a tranquilidade de tirar uma dúvida do professor. Então, isso daí que tu falou é importante. Tipo assim, tu que está iniciando em ciência da computação, sistema da informação, ou outro curso, né? Eu estou falando de ciência porque foi um curso que eu fiz. Pergunta para o professor. Se ele foi ignorante em sala de aula contigo, fala assim, não precisa ser ignorante. Tu pode falar direito comigo. E foi algo que eu não fiz. Esse foi o meu erro. Pergunta mesmo que seja coisa básica. E pega e fala. Não precisa ser ignorante. Fala direito comigo, por favor. Eu preciso aprender isso aí para continuar a minha vida. Porque o curso tranca a tua vida. Se tu roda numa matéria, tranca a tua vida. Então, cara, pergunta mesmo. Não deixa de perguntar. Foi algo bobo. Não importa se foi algo bobo. Se tu acha que vai ser algo muito bobo, marca um momento na sala com o professor, vai lá e pergunta pessoalmente para ele. Mas se tu quiser perguntar em sala de aula, pergunta. Faz questão de perguntar. Porque às vezes é a dúvida de quase todo mundo. Às vezes não é só tu. É verdade. Eu assim, vejo que a camaradagem, essa brodagem, ela é mais difícil. Eu tinha uma coisa muito... Eu sempre fui muito comunicativo, eu queria falar com as pessoas, queria entender quem eram as pessoas. E por isso me facilitou muito minha vida, né? Eu sempre me comuniquei bem com todo mundo que tivesse ao redor. E eu, assim, já tomei muitas negativas, né? Eu lembro de situações que eu tentei participar de grupo, eu não podia participar, ou então alguém que não ia muito com a minha cara e nunca falava comigo, ou então em situações até de começar a falar com a pessoa e não ter um feedback.
Dentro da universidade, Aham. você também vai encontrar disso. E uma coisa que eu acho também interessante, além dessa relação colega e aluno-professor, tem a relação professor-aluno, que eu acho, Paulo, que ela tem um problema Uhum. aí. É a quantidade de pessoas. Se tem, sei lá, 20 pessoas, tudo bem que em computação lá no final, vamos lá, né? Eu acho que era eu Tem e mais 10 da turma. 7, 10. É, isso aí. Tipo, você fazer segurança da computação, eu não lembro, eu fiz, tinha bastante até. Mas dependendo, Uhum. tem que ver qual são os de fase finais. A não ser pelo Olinto, né? Que ele tinha sempre sala cheia, né? Parecia um mock. Tinha uns 100 malucos dentro daquela sala assistindo a linguagens formais e compiladores. Por conta de Uhum. que retinha muita gente, reprovava muito os Uhum. formais e Sim. compiladores. É, não vejo problema, assim, eu aprendi muito em linguagens formais e compiladores, gostei muito de fazer o curso e gostei de ter entendido bem o processo. É, Uhum. agora, a questão é, quanto mais alunos um professor tem, ou quanto mais estudantes estão inscritos na sua disciplina, mais difícil é para o professor dar atenção a cada um desses estudantes. Se cada estudante Ah, sim. perguntar durante uma aula, fodeu. Se os estudantes realmente irem para a sala de aula dele, ele não vai dar aula lá no mestrado e no doutorado. Não tem como, cara. Ele não tem tempo Uhum. hábil para isso. Então, a própria universidade, em algumas disciplinas, ela coloca monitores para poder contribuir. Só que eu acho que isso não é Sim. suficiente. A universidade, ela precisa de mais professores, ela precisa de mais gente para dar conta do número de pessoas que têm dificuldade. Porque quando a gente faz processo, Ah, sim. ações afirmativas, tem vários tipos de ações afirmativas, não só para escola privada, não só para estudantes negros, mas também tem para escola pública, para indígenas. Ou seja, cada vez mais você tem o brasileiro entrando na universidade. A universidade não é mais só da elite. A universidade ela passa Sim. a ser um espaço em que você Sim. tem os diferentes tipos de brasileiros com os diferentes tipos de conhecimento e as dificuldades que esse brasileiro tem. Então a universidade Uhum. ela não tem Sim. mais como seguir dessa maneira de uma universidade elitizada como uma USP ou uma Unicamp. Ela precisa de agora, não é Sim. amanhã, agora mudar o seu hábito e mudar e aumentar o Uhum. número de professores, aumentar a infraestrutura. Ou seja, a gente está num governo que ele não vai fazer isso. Mas o próximo, ou o governo que vier, ou quem tiver à frente disso, vai ter que fazer esse trabalho. Esse trabalho vai ter que ser feito em algum momento, porque senão o Brasil não vai avançar. Sim. Não, com certeza. Não, é como eu falei, a minha crítica maior ali, só para deixar bem claro, o curso de Ciência da Computação, Sistema da Informação da UFSC, são cursos maravilhosos, Fácil. maravilhosos. E a minha crítica maior, pode ver, eu não estou falando, eu não estou xingando nenhum professor. A Uhum. minha crítica maior é só assim, ó, o professor tem que dar tranquilidade para o aluno, para ele conseguir perguntar e tirar suas dúvidas, e saber conversar com o aluno. E compreender o curso que ele dá aula, porque parece que não compreende às vezes. Por que digo isso? Primeiro, às vezes um professor cobra de uma matéria para outra, que às vezes ou é sequência, a matéria é sequência, ou deriva diretamente de outra matéria, o professor cobra algo completamente à frente, ou complexo que tu não pegou na matéria anterior, sabe? É, enfim, tem vários exemplos, a gente poderia ficar um tempão aqui falando disso. A minha última questão, até para finalizar esse assunto, eu vou Uhum. bater na tecla de novo, que é o professor dar tranquilidade para o aluno, porque assim, ó, se é um aluno que vai lá e pergunta o tempo inteiro, como tem pessoas que eu já vi, é o caso do professor chegar assim, ó, em vez de humilhar o aluno na frente de todo mundo e fazer com que mais ninguém pergunte, e aí muita gente roda, ele chega e fala tranquilamente, não precisa humilhar o aluno, fala assim, não, essa dúvida eu falei agora há pouco em aula, faz o seguinte, marca um horário comigo na minha sala, eu tiro a dúvida para ti. Simples assim, cara. Simples assim. O cara vai ficar quieto na dele e ele assim, ó, todas as dúvidas subsequentes que provavelmente vão vir dessa primeira dúvida, a gente tira ou tu estuda em casa e depois vem tirar comigo, ou a gente tira na minha sala, não tem problema. O aluno tem o direito de pedir um momento com o professor para tirar suas dúvidas.
E é isso que eu digo, o professor tem que dar tranquilidade para o aluno perguntar e para o aluno se sentir à vontade, compreender o curso, conversar com outros professores para não cobrar assuntos avançados ou que às vezes uma outra matéria passou razoavelmente por cima, e às vezes ensinou, mas ensinou o basicão, não ensinou o que é mais avançado. Aí tem professor que quer cobrar assunto que às vezes já é coisa até de mestrado, de um mestrado e tudo mais. Então, por exemplo, o meu TCC foi muito mais fácil do que construir um sistema operacional multicore, uma parte, né, do sistema operacional multicore. Então, talvez o meu TCC que seja muito fácil, às vezes, assim, novamente batendo na tecla do Guto, né? Não é que ele está errado, é o que tu falou, é que ele quer elevar o nível do curso, né? Mas para ele elevar o nível do curso, ele tem que saber que o resto do curso para trás também tem um nível alto. Porque senão todo mundo roda e ninguém aprende nada. E quem passa acaba passando no susto. Aí ele vai sair, vai dar 2 meses, ele vai esquecer tudo. Não adianta de nada se tu não tem a base. Então, é essa a minha crítica ao curso. É um curso bom? É. Os caras são esforçados, são professores, né, alunos também, muita gente esforçada, muito cara fera, muita gente boa. Então, é uma crítica aos professores. Ah, poderia dar. Ah, e os alunos? Os alunos são perfeitos? Não, os alunos têm um monte de coisa errada. A gente podia fazer um vídeo só criticando aluno. Mas eu não vou criticar aluno, porque eu tô falando dos professores agora. Os professores que se defendam também, né? Que eles são muito bons nisso, inclusive. Mas, mas assim, ó, o aluno precisa criticar o professor, não de ofender, mas criticar, fazer uma crítica positiva, coisa que eu não fiz. Eu estou sendo até um pouco hipócrita, porque eu fiz, né? Eu falei com o Guto em sala de aula, eu falei algumas coisas do que eu disse aqui, eu falei para ele. Mas assim, ó, a outra maioria, boa parte dos professores que eu deveria ter falado isso, eu não falei. Então, é o que eu digo, assim, ó, conversem naturalmente com o professor, digam seus problemas, que aos poucos eles vão compreendendo, que às vezes não faz parte da realidade deles, mas é como o Maurílio falou, às vezes falta diálogo. E essa é a crítica a nós, né, alunos. Às vezes a gente não conversa com o professor também não tem como adivinhar nada. Então é uma via de mão dupla, os dois lados precisam melhorar, entendeu? Eu acho que a gente conseguiu tratar bem esse assunto. E é um assunto assim que Sim, quando a gente chega está de falar. quando a gente tá na graduação, a gente podia falar sobre isso, a não ser na mesa de um bar. A gente não podia fazer um vídeo e começar a questionar essas coisas. Verdade. Principalmente porque a gente tinha que se formar, o cara fica na mão, né? E aí, tipo, Exatamente. você Tem fala medo assim, de ser mano, perseguido. eu vou lá, vou sair falando. Então, assim, muitas vezes a É gente o que eu falo da tranquilidade. justamente do DCE ou do nosso, enfim, da central lá, dos caras que estavam lá à frente, que ia nas reuniões do conselho para defender a gente. Uhum. Só que, tipo assim, né, Sim, mano? Também eram jovens como a gente, mais perdidos sim, no rolê também, no meio exatamente. do meio A ali. gente era muito novo também e Não- hoje em dia o cara tem mais responsabilidades e começa a compreender melhor, né, algumas questões e tal. E eu também não era nem um pouco ativista lá na UFSC, sabe? Como eu deveria ter sido, sabe? Então, é complicado, mas é como eu falei, essa é a crítica a nós alunos, entendeu? A gente também tem que mostrar os nossos problemas para os professores para eles saberem direcionar o ensino deles. Também tem esse lado, com certeza tem. Eu passei um pouquinho por um ativismo, mas eu vi, assim, eu notava que dentro da UFSC que não tinha muito espaço para as ideias que eu trazia. E aí eu olhei para Uhum. aquilo e falei assim, eu acho que aqui não vai dar para fazer muita coisa não, cara. Até trabalhei É, com o pessoal do DCE, assinei para grupos, mas em seguida eles perderam também, né? A gente, é. entendeu? E aí eu fui, assim, hoje em dia eu tenho grandes amigos que estão lá, tipo o Messias, tem um outro que era pizzaiolo, fugiu o nome dele. Ele foi até pelo MST, esse amigo. Tava Uhum. morando numa apartamento e tal. Era uma pessoa assim. Oi, minha namorada. Tranquilo. Tá. Aí, assim, para mim, assim, foi interessante, né, olhar para aqueles movimentos, fazer as discussões, conversar com as pessoas, mas ao Sim. mesmo tempo eu teve um momento que eu tive que falar,
tá, deu, isso aqui não vai dar o meu título, eu vou ter que ir lá para a sala de aula, para biblioteca, para os livros, e vou ter que dedicar um tempo para fazer. Quando eu tive essa decisão, eu poderia ter me formado muito antes. Eu acho que eu talvez me formava em 2016, 2016 eu acho que eu já estaria formado. Só que eu com aquela coisa de ir para Diamantina, viajar e não sei o quê, mudar de cidade, aí volta, e aí eu voltei a fazer o curso. E quando eu voltei mesmo, de 1 ano e meio, já me formei. Uma coisa assim. Sim. Uhum. Foi bem, Não, com certeza. não teve muito, Mas, muito papo. enfim, deixando um pouco esse papo de UFSC de lado, né? Eu não sei quanto tempo já deu aí, não sei que Deu bastante, deu bastante. Se você quiser, deu a gente bastante, né? por aqui, até porque assim, Uhum. dificilmente, as pessoas veem em média 5 minutos do vídeo, 7 minutos do vídeo, Sim, passado. Eu acho assim, sim. esses vídeos, eles são como o museu da pessoa. Daqui 10 anos, Aham, você vai pegar esse vídeo e vai olhar, mostrar para um filho seu, aham, falar, olha como é que é do papai, sim. olha o que a gente É. está falando aqui. Ou então, sei lá, se um dia você for um professor lá na UFSC, aí você vai lá, mostra para os alunos, olha como é que eu tava puto, por isso que eu quero mudar as coisas. Pois é, Pois é, exatamente, exatamente. Assim, a gente também tá aqui passível de crítica, né? Quem quiser criticar e derrubar os argumentos, com certeza, a gente está aqui para mudar também. Óbvio, eu posso ter falado, eu ou você ter falado uma bobagem ou alguma sacada que a gente não teve no momento que a gente estava construindo nossos argumentos aqui. Pode acontecer, afinal a gente não é professor também, né? E como o vídeo foi mais falando dessa questão da didática dos professores, então, assim, quem quiser refutar, fique à vontade, que provavelmente vai ter muita coisa para refutar. Mas a gente está falando da nossa experiência, né? Eu, como um aluno bem ruim, que viu alunos muito bons se ferrarem por causa desses problemas que eu citei, né? E eu só queria deixar, não é mesmo? Eu queria deixar, não, eu queria mostrar aqui no vídeo, né, falar a minha experiência e a experiência que eu vi as pessoas vivendo ao meu redor, sabe? uhum. Então, eu acho interessante para quem está entrando só ter uma noção. Vai lá, pergunta, blá, 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 como a gente conversou aqui. Então, eu acho que é um vídeo basicamente disso, né? Exato. Eu acho que essa daqui são as surveys, né? Que eu e o Paulo nunca respondemos, que caiu lá no Moodle, a gente está respondendo agora, ó, ver se vocês melhoram aí alguma coisa a partir dessa nossa. Verdade, verdade. E, assim, para quem está entrando na universidade, a mensagem é essa: pergunte. Se o professor for grosseiro, pergunte. Se o professor for amável, pergunte. Continue perguntando, não deixe nunca de perguntar, que senão você não vai se formar em tempo hábil. Você vai ficar lá dentro da universidade um tempão, e nem a universidade quer você lá dentro, e nem você quer ficar lá dentro, preso por muito tempo, Exatamente. porque vai dando uma angústia na reta final. Para os professores, repensem, né, a sua metodologia, repensem, Seja gentil. seja gentil, seja amável. Isso é uma coisa que eu vejo muito no É, LinkedIn, né? seja amigo dos alunos. Exato, se você for, assim, eu vou usar uma palavra se for, de baixo calão, se você for cuzão dentro de uma grande empresa como uma IBM, como uma, enfim, qualquer grande empresa, eles vão te botar na rua. Se você não conseguir se Sim, comunicar com as pessoas dentro de uma grande empresa, eles vão te colocar na rua. Hoje em dia, a sim, gente fala de empresas que querem diversidade, que elas querem pessoas que se comuniquem, não comunicativas demais, mas que elas se comuniquem bem, que elas consigam enviar um e-mail, que elas sejam gentis, que elas sejam exatamente. não cordiais, mas que elas sejam humanas, tá? Então, assim, É. a universidade, o professor, ele tem que, eu acho que, preparar o aluno, preparar o estudante, para que ele seja humano. Então, seja humano você também Isso. com os estudantes. Exatamente. Inclusive, tu falou algo interessante, só para fechar. Se você que está assistindo quiser algum dia ser professor, trabalha numa empresa antes, que aí tu vai aprender a conviver com outros humanos, vai saber que tu não pode chegar e, né, é, falar tudo que tu pensa de uma maneira sem filtros, Uhum. até ofendendo e tudo mais, que a empresa ela vai te dar isso. Tu tem que saber conviver no ecossistema que tu tá. E aí, porque eu acho que, inclusive, a grande maioria dos professores ali nunca trabalhou numa empresa de fato, no mercado. Então, é interessante isso acontecer, até para ter um
é mesmo, saber lidar com outras pessoas, sabe? Que às vezes falta um pouco desse tato, assim. Apesar de que a grande maioria do foco dos professores ali é a pesquisa, mas ainda assim eles são funcionários públicos. Quando eles passaram no concurso, eles sabiam que tinha que dar aula, blá, 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 né? Não preciso nem entrar muito nesse assunto. Então, eles têm que ter o tato, né? Eles têm que aprender a ter o tato com o aluno. Então, né, fica aí para o aluno, pergunte mais, deixa o professor saber o teu problema e o professor pega leve às vezes aí, não precisa dar esporras, mesmo que seja uma pergunta boba, mas fala de boa que tu assusta não só aquela pessoa, mas a turma inteira. Uhum. Ó, sinta-se abraçado aí nesses... Outro abraço, outro abraço. E Outro abração, saudade de ti, cara.